Alô, Loite! Pra você que não me conhece... Ai, vai ter que fechar. Alô, Loite! Pra você que não me conhece, eu sou a Fanny, eu tenho esse canal com meu marido, Rafa, que a gente fala sobre a nossa vida na Alemanha, como foi migrar pra cá, das dicas, né, sobre o dia a dia aqui morando dois brasileiros na Alemanha. E agora esse canal está voltado pra fase da nossa vida real de agora, gente, que é maternidade. Não tem muito como fugir desse assunto, porque é o que a gente está vivendo. Somos pais de primeira viagem e estamos à espera de Sofia, que está aqui, ó, na minha barriguinha, linda, maravilhosa, 30 semanas de gestação. E no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês, vim contar um diário de gravidez, como eu me senti no primeiro e no segundo trimestre, mais especificamente, porque pro terceiro trimestre, que é o que eu estou agora, eu não tenho muito a agregar, né? Eu acho que ainda o pior, o caldo vai entornar, ainda eu vou ficar... Acho que a parte mais difícil do terceiro trimestre ainda não chegou, então eu prefiro focar no primeiro e no segundo, que eu já passei por completo e tenho o meu relato aí. Lembrando que isso daqui não é nem nada de certo ou errado, é só pra alguma mamãe aí se identificar com algum sintoma, falar, putz, também senti isso, e sentir abraçada eu mesmo, né, na hora que eu estava ali vivendo o primeiro e o segundo trimestre, eu assistia vídeos das outras pessoas pra falar, caramba, eu também sinto isso, nossa, isso foi diferente comigo, eu gostava dessa comparação. Mas se esse tipo de comparação não faz bem pra você, não assiste esse tipo de vídeo. Bom, é isso. Espero que você se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, que tipo de conteúdo você quer assistir. Siga a gente no Instagram também, @FannyRafa. Bom, eu estou com o celular aqui, não acho que eu sou mal educada, e sempre que eu fiz notas, né, durante tudo, porque a gente esquece, gente. Então eu tenho nota de todos os meus sintomas, assim, o que eu mais senti. Vamos começar com o primeiro trimestre, que pra mim foi muito pior e muito mais difícil do que o segundo trimestre, tá? Não tem nem comparação. Eu comecei a sentir sintomas depois da semana 5, 6, até a semana na 4, 5... 6, eu sentia mais uma sensibilidade nos seios, cólica, né, que você fica assim, estou grávida ou vou menstruar? Era essa a minha dúvida, na verdade. E depois da semana 6 que eu comecei realmente a ter sintomas sem serem esses que eu falei agora. Eu vou citar os que mais fizeram parte do meu primeiro trimestre, que em primeiro lugar foi enjoo. Gente, eu enjoei muito. Eu tinha muita ânsia de vômito, muito enjoo, eu não podia pegar carro no banco da frente mesmo, o Rafa sabe disso. Teve várias vezes que a gente tava no carro e falava, para que eu vou vomitar, para que eu vou vomitar. Eu vomitei alguns momentos da gravidez, mas não foram muitos, eu tive mais ânsia de vômito mesmo e mais a sensação de enjoo. Eu perdi totalmente meu apetite, perdi uns 3, 4 quilos no primeiro trimestre porque eu realmente não conseguia comer, nada me dava vontade, não tinha fome, indisposição. Então o que mais fez parte pra mim foi enjoo. Então mamães que estão sentindo enjoo, sintam-se abraçadas, porque eu sinto enjoo até hoje, tá, gente? Melhorou, mas eu sinto até hoje. Mas com certeza no primeiro trimestre foi o mais intenso. E eu também senti muito sono. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu nunca gostei de dormir à tarde, porque eu falava, putz, perda de tempo, posso fazer uma coisa, né, mais legal. Mas eu tive bastante sono nesse primeiro trimestre, então eu não me identificava. Parece até que você tá triste, sabe? Você tá sem ânimo, mas aí você fica com aquela conflito de pensamento. Poxa, mas esse é o momento mais feliz da minha vida, mais radiante, eu só quero dormir, eu só quero vomitar, sabe? Também teve essa parte, assim, psicológica, que eu acho que o meu primeiro trimestre foi muito mais difícil do que o do segundo, porque por mais que eu estivesse extremamente grata, extremamente querendo viver aquele momento, né, aquela alegria da gestação, eu estava muito insegura, porque não tinha chegado a 12ª semana primeiro, eu sabia do risco de uma perda gestacional no primeiro trimestre, então isso me deixava um pouco, posso celebrar, posso comemorar, ou tem que ficar meio introspectiva? Acabei escolhendo ficar mais introspectiva nesse primeiro trimestre. E 2, que eu tive essa dificuldade mesmo hormonal, ou essa confusão na minha cabeça de, poxa, estou tão feliz, mas estou tão indisposta, com tanto sono e com tanto enjoo, estou sendo ingrata, né? Ficava aquilo ali, mas na verdade mesmo eram sintomas e eu não podia muito controlar como lidava com aquilo, assim, eu realmente tive que passar pro primeiro trimestre, pro segundo e conseguir
levar a gravidez com mais leveza, que foi o que aconteceu comigo do segundo trimestre pra frente. Eu tô revendo aqui minhas anotações do primeiro trimestre e tem vários dias em que chorei muito, chorando sem motivo, chorei muito porque me senti uma adolescente querer minha mãe, chorei muito de culpa de estar sentindo mal, medo de vomitar. Então assim, gente, eu realmente chorei muito no primeiro trimestre. Eu estava bem emotiva e bem... é tudo muito novo, né? Gravidez de primeira viagem, longe dos pais, longe da família, toda essa insegurança, que nem eu disse do bebê, né? Se vai dar tudo certo, que graças a Deus tá ocorrendo tudo bem, mas naquele momento a gente não sabia como é que ia ser. Gosto ruim na boca, eu anotei, tipo um gosto meio de guarda-chuva, como é que fala? De ferro, de cabo de guarda-chuva, né? Que as mulheres falam aí, me identifiquei porque eu senti esse gosto ruim, não sinto mais. Tive bastante tontura também no primeiro trimestre. Tá, e aqui, hoje em dia eu tenho, às vezes, algumas tonturas, mas no primeiro trimestre eu anotei aqui mais vezes que eu tive tontura. E a azia, que eu tenho até hoje, né, terceiro trimestre, e mamães de terceiro trimestre, ou que já passaram por isso, sabem que a azia é um fator muito comum na gestação. Eu tive desde o primeiro trimestre. Dependia do que eu comia, gente, me dava mais azia ainda. Então teve alguns alimentos que eu até não consigo mais comer hoje, porque me deu azia, sabe? Eu peguei um pouco de... Enfim, quando chegou no fim do primeiro trimestre, eu peguei Covid, gente. Peguei Covid e deu tudo certo, né? Faz tempo isso. Mas eu chorei porque o Rafa tava dormindo longe de mim, porque primeiro ele pegou Covid, e aí, pra não passar pra mim, né, que foi tarde demais, acabou que ele já tinha passado, as 2 primeiras noites antes de eu positivar, a gente dormiu em quartos separados, e eu fiquei tão sensível com aquilo, me machucou tanto porque eu já tava num momento muito carente, né? Isso na gestação em geral eu percebo isso. O quanto eu que sempre fui super independente, lido bem com essa solidão, com essa convivência comigo mesma, necessito mais de pessoas agora grávida, assim, preciso do Rafa, na verdade, pra mim já tá o suficiente, se ele, que é a pessoa mais próxima que eu tenho aqui, de passar tempo com ele, de assistir alguma coisa com ele, de estar abraçada com ele, desse calor humano mesmo. E quando eu peguei Covid, a gente ficou separado, ele pegou primeiro, né, a gente ficou separado, nossa, eu chorava, assim, super emocionada, porque eu queria alguém pra ficar perto de mim, de dormir comigo, de me abraçar, ele não podia me abraçar, então assim, é engraçado olhar pra trás e pensar nisso, né, mas foi realmente uma coisa que me mexeu. Então quando eu peguei Covid, o lado bom de eu ter pego Covid foi que a gente pôde passar os meus próximos 5, 6 dias aí de sintomas de Covid juntos, pelo menos, a gente não teve mais que fazer esse isolamento em casa mesmo. O segundo trimestre foi marcado aqui por nós pela descobrimento do sexo do bebê, quando a gente tava com 18 semanas. E dali pra frente, gente, não sei, não tem nada a ver por ela ser uma menina, por a gente ter descoberto que fosse uma menina, a alegria seria o mesmo se fosse menino, mas eu acho que ficou tudo mais real. Também foi ali que eu comecei a sentir a barriga mexer, a sentir a barriga crescer, então foi aí que eu fiquei radiante, o Rafa ficou radiante, desde o dia da revelação da Sofia, a gente conseguiu viver tudo assim com muito mais alegria, felicidade, amor, menos insegurança, sabe? Tipo, vamos comemorar, a gente tá gerando a nossa filha, assim, e a gente tinha papos cabeças e ficava viajando, o olho brilhando de alegria mesmo. Então, acho que a gente conseguiu comemorar a gestação e sei lá, viver tudo isso melhor no segundo trimestre, sabe? Pra gente demorou um tempinho aí pra cair essa ficha. Que acho que eu precisei da barriga e dar um nome pra ela, saber, sei lá, pra mim fez sentido, tá? No próximo filho talvez eu nem queira saber o gênero, mas pra esse primeiro filho, pra mim, foi uma das coisas que deixou a gente radiante até agora, assim, a gente tá muito feliz. Com o meu segundo trimestre também voltou a energia, então eu comecei a comprar roupinha, foi a primeira vez que eu comprei roupinha, sabe, sair na rua pra começar a olhar o enxoval, foi lá nas 20 semanas só, gente, isso tudo porque demorou um pouquinho pra gente descobrir o sexo aqui, foi por ultrassom, né, e foi aí, lá na semana 20, que eu senti fome pela primeira vez. Tipo, mas eram alguns dias que me dava muita fome e outros dias que não me dava nada de fome. E até hoje eu tô assim. Tem dia que eu quero comer a parede, que eu tô enlouquecida, e tem dia que não entra, gente. Eu como, né? Preciso comer. Estou tentando controlar bem o meu peso aí, porque eu tinha vindo de uma reeducação alimentar, eu tenho uma tendência muito grande a engordar, então isso já era uma preocupação minha. Eu tava ainda bem com hábitos muito saudáveis de alimentação, consegui concentrar isso aqui pra gestação também.
Mas, como eu disse, tem dias que me dava muita fome, muito apetite, e tinha dias que parece que meu estômago tá apertado, sabe? Que não entra comida. E no segundo trimestre, eu acho que de diferente, assim, foi as dores na barriga. Eu comecei a sentir uma dor aqui do lado direito, principalmente. Hoje em dia eu sinto do esquerdo também. Mas do músculo esticando, assim, sabe? Que é o útero mesmo expandindo, uma dor... não sei se é abdominal, mas parece meio que gases, só que é essa dor de barriga, de crescimento. Eu chamava pro Rafa, hoje eu tô com dor de crescimento de barriga. E era engraçado que era assim, uma vez a cada 15 dias dava essa dor muito forte, e no dia seguinte parecia que minha barriga tinha crescido muito, porque realmente parecia que a barriga cresce depois dessa dor, assim, não sei se isso faz sentido ou não. Parece que sim, né? Parece que o bebê, ele cresce, não é todo dia um pouco, mas ele tem saltos de crescimento, eu acho que na barriga também é assim. Então eu meio que sentia minha barriga me avisando antes que ela ia crescer. Agora sim, mais nessa reta final do segundo trimestre, ou comecinho do terceiro trimestre, eu comecei a sentir câimbras, comecei a sentir dor nas costas. E um dos sintomas, eu não sei se vocês estão reparando, mas é falta de ar. Eu começo a falar, tem que respirar, sabe? Isso também foi desde o segundo trimestre. Às vezes deitada mesmo, eu fico, puta, não consigo ficar deitada assim, tem que virar, não sei o quê. Mas eu ainda estou com 30 semanas, né, eu me sinto confortável ainda, gente. Consigo dormir em paz, sabe? Tenho posição pra dormir, eu acho que mais pra frente talvez eu não tenha nem posição em paz pra dormir, assim, tranquila. Tive sim pensamentos ruins e negativos também aqui em alguns dias, tá? Chorei sem motivo também em alguns dias, mas foi menor. Como eu disse, eu me senti mais... psicologicamente mais estável nesse segundo trimestre. Também acho que tem um fator hormonal aí do primeiro trimestre. No segundo trimestre eu fiquei mais forte. No terceiro trimestre, nesse comecinho, me deu uma ansiedade muito alta. Eu fiquei 2 semanas aí, até as últimas 2 semanas passadas, bem ansiosa. Foi tema da minha terapia. Eu tava bem quieta, bem sem paz no coração mesmo, sabe? Não conseguia relaxar, não conseguia ver uma série. Deixando coisas caraminholas ali na minha cabeça, pensar coisa ruim, medo da bebê nascer prematura, me dava uns medos assim, e agora eu me acalmei. Cheguei agora a 30 semanas, eu me acalmei, acho que talvez eu tenha esses momentos, esses picos de ansiedade ainda, mas também acho que é normal, né? Que bom que a gente faz terapia e conversa, vai percebendo seus próprios angústias, seus próprios medos e vai melhorando isso quando a gente tem alguém pra conversar. Outros 2 sintomas desse segundo trimestre, bem aleatórios, assim, que eu não vejo muita gente falando, é o nariz sangrando. Eu acho que tem uma certa... pelo que eu li, tem a ver, sim, com a vasodilatação, até por isso que grávida tem varizes, né? Não percebi muitas varizes ainda, mas eu percebi essa dilatação do meu nariz sangrar mais vezes, assim, meu nariz nunca foi um dos melhores, assim, eu tenho problema bastante para respirar, várias alergias, mas ele sangrou bastante na gestação, e eu vi outra grávida falando isso, eu falei, caraca, me identifiquei, então eu tenho que pôr no meu relato de parto, meu diário de gravidez também. Outra coisa que eu vi pouquíssima gente falando, que começou lá pra semana 25, bem 5 semanas atrás, foi escape de xixi, gente. Eu comecei a soltar um pouco de xixi aí sem controle. O que não é o ideal, mas é normal, tá? O que eu faço agora, né, com a minha personal, que eu fiz personal durante dos 7 meses de gestação, tô fazendo ainda, são exercícios para fortalecer essa área, né, a pelve. Então são exercícios de segurar o xixi, tudo mais para fortalecer, né, tô tentando fazer diariamente essa parte de fisioterapia pélvica, mas resolvi compartilhar aí meus escapezinhos de xixi, sabe aquela coisa de grávida espirrar e soltar um xixi sem desgovernado? Tá acontecendo comigo, então eu também acho que alguém aí deve se identificar nesse vídeo com esse relato. E o melhor dos sintomas, melhor é sentir a bebê mexer, gente. Eu sinto ela mexer agora muito mais. Eu sinto às vezes ela na minha costela, já, sabe? Às vezes aqui embaixo. Eu sinto que ela entende a gente. Eu sinto que quando o Rafa chega em casa, ela escuta a voz do pai dela e ela já quer falar com o pai dela. Quando eu como, eu vejo que ela se mexe também, né? Pode ser chocolate ou até comida normal. O bebê se mexe bastante. À noite fica eu e o Rafa conversando com ela e eu realmente acho que ela entende, tá? Porque ela chuta, na hora que a gente fala pra ela chutar, a gente começa a falar com ela com uma baby voice, né? Ela já sabe que é com ela e ela participa tudo. Então pra mim esse é o melhor sintoma da gravidez, é o mais gostoso. Eu tinha um pouco de medo quando eu lia no começo e falava, gente, vai ter uma coisa dentro de mim se mexendo, que esquisito.
Mas desde o primeiro dia que eu senti ela mexer lá na semana, sei lá, 17, que era só borboletinhas, parece uma coceguinha, até hoje, pra mim, é a melhor parte da gravidez, é ver aí sentir ela mexer e a gente fica até mais calmo. Quando ela mexe que, ela tá bem, sabe? É isso, com certeza eu esqueci alguma coisa de falar, mas não dá pra falar tudo, eu tentei anotar pra falar alguma coisa. Depois me fala se vocês querem que eu faça um só do terceiro, trimestre mais pra frente, né? Até depois que a bebê nascer, talvez que eu possa viver esse terceiro trimestre inteiro. Agora tá muito cru ainda pra falar um pouco pra vocês. Mas como eu disse, ainda tô confortável, estou me sentindo bem. Tá bem parecido com o segundo trimestre, mas eu sei que as dificuldades virão com a barriga aumentando aí mais pra frente. Se você não conhece a gente, que você se inscreva aqui no Inscreva-se, que você comente, que você conte pra mim um pouco do como foi a sua gravidez, que pode ter sido completamente diferente da minha. Você pode ter sentido nada dessas coisas, ou se você se identificou com alguma das coisas que eu falei. E até o próximo vídeo!